o Enem não é só. Se você tem só o conteúdo, se você não tem inteligência física, se você não tem inteligência emocional, a prova do Enem vai acabar com você. Começa agora o Pode Crer, o primeiro episódio do podcast que eu vou bater um papo com predadores da redação. Só aluno que tirou mais de 900 pontos na redação do Enem. E falar com eles sobre os desafios, as pedras no caminho que eles encontraram durante essa caminhada, né, para ter esse tipo de resultado no Enem. Por quê? Porque eu entendo que pode ser um problema seu também. Pode ser um desafio, uma pedra no seu caminho também. E ouvir esse tipo de relato da boca de outros alunos que já trilhar um caminho que você quer trilhar pode te ajudar demais. Hoje eu estou aqui com Luísa Vieira, foi minha aluna 960 na redação do Enem. Muito ponto, viu, Lu? 960 e 980 é o que a gente chama de 1000 quebrado. Porque 1000 é realmente a perfeição, né? E atingir a perfeição, a gente está vendo aí todo ano caindo a quantidade de médias 1000 na redação. Então, tirar um 960 ou 980, velho, é muita nota. Parabéns. Eu sei. Lu, quem é você na fila do pão, minha bichinha? Fala aí. Seu nome, não. Quantos anos você tem? O que que tu... Me conte, seu status atual. Me diga, vai. Eu tenho 18 anos. Eu fui aluna de início em 2020. Antes também, um pouquinho. Mas aluna em 2020, principalmente no meu terceiro ano. E hoje em dia eu curso Direito na UESC, né? Foi quando eu passei com minha nota da redação, do Enem. Hoje em dia eu faço Direito, estou indo pro segundo período, morar lá em Itabuna. Segundo período já? Eu tô indo pro segundo período. Que onda doida, eu achei que era o primeiro período ainda e você tava voltando... Pra ir presencial. Você indo pra presencial. Não. A gente fez o primeiro período todo online da faculdade. E aí agora eu tô indo pra lá realmente, que aí vai ser presencial. Entendi. Total. Esse primeiro período online, eu vi que você passou um tempo lá. Passei, na cidade da... Mas porque a família da minha mãe é toda de lá, né? Inclusive o meu foco do Enem era pra isso. Eu dizia que eu queria passar na UESC pra Direito, sempre foi, porque a família da minha mãe é toda de lá e eu sou muito apegada com eles. Então eu via meus primos todos juntos, passando o final de semana junto. Eu falei, não, eu vou passar na faculdade, que eu vou pra lá. Que eu via meu pai falando, quer ir pra Itabuna? Então passa na faculdade que você vai. Eu falei, então eu vou passar. Eu vou de um jeito ou eu vou de outro. Eu gosto assim. Ô Lu, é engraçado ver você falar isso, porque via de regra, o aluno quer correr do parente. Ele quer meter o pé. Onde tem um parente, fala assim, sua tia mora em tal lugar, você tem que passar lá, que aí você já vai morar junto. O menino estuda dobrado pra ver se passa em outro, pra vazar. Não, mas eu já vi que é por causa dos primos. Se fosse por causa de tio, você não tava afim de descer pra Itabuna. Eu tenho muita proximidade com a família da minha mãe, assim, né? E eu vou morar com minha tia, inclusive. E aí eu estudei muito mesmo pra passar lá, porque eu queria, né? E aí é tanto que quando eu peguei minha nota, eu liguei chorando pra Vinícius, tipo, boy! Eu não acredito que eu tirei essa nota. E minha mãe chorando e Vinícius, eu não tô entendendo, você tirou quanto mesmo? Quanto que foi que você tirou? Foi assim, eu lembro claramente desse momento aí. Eu tava no apartamento, eu não tinha casado ainda, tava... Minha, na época, namorada, que hoje é minha esposa, que tá ali acompanhando a gente, tirando foto da gente. E ela tava no sofá, deitada, e eu tava deitado no chão, que tinha chegado da academia. Aí você ligou, eu falei, amor, Luísa ligando. Aí atendi, você chorando, sua mãe sorrindo. Sua mãe não tava chorando, não. Sua mãe tava com um sorriso de orelha a orelha. Com aquela cara de valeu a pena pagar pelo ensino, pelo estudo. E eu lembro que, tipo assim, foi uma época que foi no período da noite, né? E eu fui uma das poucas que consegui abrir o site do Enem, logo de cara. Eu fiquei lá tentando. Eu acho que foi a primeira notícia que eu recebi. Que você recebeu, porque eu lembro que tipo, tava o Brasil todo tentando e não conseguia entrar. E aí minha nota apareceu. Aí eu lembro que minha nota apareceu e sumiu. E ninguém tinha visto minha nota. Aí depois eu consegui abrir de novo e peguei. Quando eu vi, eu desabava no chão, chorava, sabe? Assim, falei, meu Deus, não acredito. 960 é muita nota. Eu lembro de eu falando, rapaz, não tô te entendendo, calma. Aí 960, pelo meu Deus, vai dar uma passada. Não, mas é muito bom ver assim, tipo, eu vejo meus colegas, né, que estão no processo e tal. É muito bom, eu falo, quando vocês conseguirem, vocês vão ver que é muito gratificante. Tipo assim, provar que o seu esforço valeu a pena de verdade, total. Sabe? E é muito bom, fiquei muito feliz. Eu falo assim, que a dor passa e a aprovação fica. O resultado fica, entendeu? Exatamente. Tipo assim, você me falou e eu estudei muito. E inclusive quero falar sobre isso com você ainda ao longo aqui do nosso bate-papo. Mas você falou, eu estudei muito. Velho,
Agora que você está dentro da universidade que você queria, uma universidade pública, num curso concorridíssimo que é Direito, numa boa universidade, eu conheço advogados que minha formação, pois é, sua mãe que foi presidente de OAB saiu de lá, entendeu? Então, isso é incrível. E você nesse ponto aí, agora que você se encontra, eu tenho certeza que você não se lembra do sofrimento, do frio na barriga, da aflição. Você sabe que viveu, entendeu? Mas não dói mais. A dor passa, pô, não tem jeito. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, você lembra, mas é com o sentimento de obrigado por eu ter feito isso por mim, sabe? Assim, porque é muito bom. Sabe? Meu pai fala bem assim, a gente ganhou na loteria. A gente ganhou na loteria, olha, não acredito. Isso é fantástico, pô. Esse obrigado por ter feito isso por mim, na época que eu fui fazer o AB, segunda fase, né? Eu tava estudando, meu irmão, um psicopata. E a única coisa que eu pensava é, eu não quero fazer de novo. Eu não quero ter que fazer de novo, eu não quero perder. E ter que passar esse período estudando para fazer de novo. E olha que o AB tem 3, 4 por ano. E o Enem, que é 1 por ano. O aluno vai pensando, meu Deus, se der ruim, esse é um ano jogado fora para estudar de novo. Eu acho também que quando você passa, quando você vê, tipo assim, é o que você falou, o sofrimento ele vira gratidão, tipo, por você mesmo, sabe? Orgulho. Você se sente orgulhosa, eu me senti orgulhosa de mim. Quando eu passei, eu falei, oh meu Deus, obrigado por ter parado de comer água um tempo e enfiar da cara no livro. Exatamente. E aí você vê que, tipo, todo o seu sacrifício, assim, né? Que eu sempre gostei de estudar. Nunca fui assim, tipo, eu odeio pra escola e tal. Sempre gostei. Mas quem sabe pegar do Enem, né? Você estuda pra Enem, sabe que é assim. Você abre mão de muita coisa. Sim. Não é assim, estudar de qualquer jeito. Você não passa quem estuda de qualquer jeito. Então você ter o foco ali, ter a persistência, etc. Isso é muito importante. E a consistência, né, Lu? Porque se esperar ser motivado todo dia pra estudar, tá morto, pô. Você tem que sentar lá com raiva. O que faz a diferença mesmo é o dia que você não tá afim de estudar e você, ao invés de abrir mão e falar, não vou estudar, você senta do mesmo jeito e estuda. Pode crer. Porque isso é hábito, né? É que nem na academia, é que nem fazer exercício, é que nem... Só que aí a gente pra ver, né, assim... Eu sempre fui muito focada, tipo, sempre fui muito focada. Mas aí depois de um tempo, principalmente do primeiro ano de ensino médio, sempre soube que eu queria passar na UESC, que isso foi essencial, assim, pra mim. Saber a faculdade que eu queria passar foi muito importante mesmo, assim, pra minha caminhada, né? Depois do primeiro ano eu comecei a focar muito. Então ali no meu segundo, terceiro ano eu tava bem focada pro Enem real. E aí isso foi muito importante pra mim, a consistência, porque é muito difícil você estar no segundo ano e aí você fazer o Enem e sair com uma nota ruim. Só que você ainda tem um período pela frente, sabe? Sim. E aí eu lembro que eu tirei, na minha primeira redação eu tirei 840, que não é uma nota baixa, pra quem só tem o primeiro ano de... Tá doido. Já estudo, mostra sabe? Que você era uma aluna diferente. Exatamente. E aí eu peguei pra trabalhar. E aí eu lembro que eu conversei com você também, falando, eu falei, foi a pior redação que eu já fiz na minha vida. Foi a do meu Enem, do meu primeiro Enem. E aí eu trabalhei, e aí a última que eu tirei 960, eu falei, foi a melhor redação que eu fiz na minha vida. Foi a que eu sentei pra fazer no Enem. E aí é fruto, né, de trabalhar muito em cima disso, trabalhar muito em cima dos erros. Total. Mas é gratificante mesmo, assim, quando você passa, eu falo, quando você passar, tem uma semana ali, você tá em êxtase, assim, agora que seu time ganhou a Libertadores, sabe? Eu falo assim, ó. Não começa com essa prosa não, flamenguistinha. Eu não tenho vacina. Não, você não ia fazer isso comigo, não. Vou fazer assim, vou vir gravar com a camisa do Corinthians, mandar o Bovinho com a camisa do time deles, pra gente se divertir. Massa. Ó, você falou uma coisa aí agora que me chamou a atenção, que é o seguinte, no meu tempo, a gente chegava no terceiro ano, quando a gente entrava no terceiro ano, a gente começava a esquentar no processo para o que era o vestibular, pode crer? E ó, você me falando, no primeiro ano você já estava pensando, no segundo você começou a estudar forte. Então olha o tempo de preparação, porque uma coisa muito clara, quem aprova, quem passa, é a questão de horas investidas no estudo. Sim. Beleza? É horas investidas naquilo ali. Assim como tudo na vida. Tudo na vida. Eu jogo um PlayStationzinho, adoro, meu irmão. Jogar futebol, hoje eu jogo um joguinho de tiro. Minha mulher odeia. Ela, Camila, odeia que eu jogo videogame, porque quando eu tô ali, velho, se ela falar comigo, eu não dou, entendeu? E eu fico assim, eu não tô nem ouvindo, é só tiro e bomba. Mas o fato é que lá eu me dediquei um pouquinho com o intuito de melhorar, eu treinei. E é igualzinho estudo. É igual academia. Na verdade, quando eu estudava para o Abel, eu falava isso aí. Eu falava, velho, o estudo é igual academia. Quando você começa a estudar meia hora, é insuportável, é difícil, você se distrai muito. Exatamente. Daqui a pouco você está estudando 4, 5, 6 horas sem levantar a bunda da cadeira. Exatamente. Por quê? Porque o músculo
fortaleceu, que é a cabeça, entendeu? Eu tenho vários colegas que estão nesse processo, né? E aí, colegas que não estudam. Tipo assim, então eles vinham pra mim e perguntavam como que você fica... Porque eu estudava pela manhã, eu chegava em casa, dava 2 horas, eu sentava pra estudar. Sim. Aí terminava quando dava o meu time, né? Então, tipo, eu passava muito tempo estudando. Mas aí, e a constância, né, que você falou, ter o hábito de fazer aquilo. Você se propor a fazer aquilo e aquilo é um dever seu. Sim. Então você tem que sentar e estudar, independente se você tá afim, se você não tá. Respeitando, obviamente, você e o seu corpo, mas, né, focando. E aí eles chegavam pra mim e falavam, meu Deus, como você senta e estuda 4 horas? Eu falei, eu sento e estudo 4 horas na tarde, estudo 6 no outro dia. Estudo esse tempo, né, 8 horas no meu dia, porque um dia eu sentei e estudei 30 minutos. Porque um dia eu fiz uma semana estudando 30 minutos, depois eu fiz uma semana estudando 1 hora. Ninguém nasce focado. E aí, tipo assim, eu lembro muito que no meu ensino fundamental 2, eu não estudava nada. Padrão. É, Dá pra passar. minha mãe tava pé da vida comigo, eu arretava. Mas aí, quando deu o 9º ano ali, eu dei uma virada de chave de entender que se eu não estudasse, ninguém ia fazer aquilo por mim. Então eu precisava fazer alguma coisa. Sim. E aí a motivação, né, de querer ir ficar perto da minha família e tal, isso me fez focar muito. Então, eu não comecei estudando 8 horas no dia. Ninguém começa estudando 8 horas no dia, é impossível. Sim. Se você não tem hábito, se você nunca sentou pra estudar, você não vai estudar 8 horas no dia. E se você se propõe a estudar 8 horas no dia, a primeira vez que você for estudar, você não vai estudar no começo. Isso, fantástico. Porque isso vai te cansar, você vai se frustrar e você vai entender que no final do dia você tá cansadíssimo. Isso, a frustração é o problema. Porque quando você começa colocando uma meta muito grande, a chance de você abandonar o processo é muito grande. É melhor você falar, se eu odeio fazer exercício físico, eu, por exemplo, só criando essa barriga de cadela Dieta velha. restritiva. Só criando essa barriga de cadela velha aqui. Se você começa com 15 minutos, é muito mais fácil de você render do que você tentar ir e ficar 1h30 fazendo um negócio que você odeia, isso. 3 horas estudando. Aí o aluno é muito disso, o cara acorda surtado um dia. Numa quarta-feira aleatória, ele acorda e fala, meu irmão, eu vou estudar igual um psicopata. Eu vou passar. Ele sente dentro dele a aprovação chegando, entendeu? Ele viu um vídeo no Instagram da vida e empolgou ele. Aí aquilo ali vai uma semana que ele se frustra, porque ele fala, não, amanhã vou sentar a tarde toda, aí ele meia hora já não rola. Não consegue. Invariavelmente ele abandona o processo. Isso são para várias coisas, não é só para o estudo, né? Sim. O exemplo do exercício físico é muito interessante. Sim. É muito mais fácil quando você, por exemplo, reeducação alimentar, né, a gente fala e tal, quando você vai aos poucos moldando ali, começando a comer melhor e tal, do que você parar de comer tudo. É que nem o estudo. Sim. Você senta e estuda meia hora, no outro dia você adiciona mais 10 minutos, e aí é um processo, mas não vai do nada. Por falar em exercício, você fazia alguma coisa? Como era a sua rotina? Porque não era só estudo. Não. Ou era? Tem gente Tem também que some da luz do sol. Não, mas não tem como ser, gente, é impossível. Não, eu ia surtar. Teve uma época que minha mãe falou assim, vai pra academia. Na época da pandemia, então, eu tive a felicidade de ter meu 3º ano no meio da pandemia, né? E eu passei 2020 todo estudando online. Pro meu 3º ano, antes do Enem que eu fiz. E aí, o que eu fiz? Eu continuei fazendo exercício dentro de casa, mesmo com a pandemia. Então eu assistia vídeo e tal, e fazia exercício. Porque se você só estuda e você não tem foco nessas outras coisas, aquilo te consome. E eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa, assim, tenho, sabe? Eu começo a fazer e eu quero pensando daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5. E aí isso ia me consumindo. O exercício físico, ele é vital pra você, assim. O exercício físico, eu estudava e fazia exercício físico porque aquilo ali me, sabe, tirava um peso, sabe, de mim. E era muito bom. E as pessoas acham que você vai fazer o Enem e você só precisa ter conteúdo. Se você não tiver resistência pra fazer o Enem, a prova vai acabar com você. Porque é muito cansativo. A gente fala, acho que quem não fez não entende. Quem não fez não entende. Você derrubar 90 questões... Gente, num dia de linguagem, por exemplo, que tem aqueles poemas que é uma página inteira, as poesias de todo tamanho, meu irmão. Se você não tem resistência, se você não tem condicionamento, e aí obviamente não tá falando, não é pra ser um fisiculturista da vida, né? Mas sabe, conseguir permanecer sentado, estudando e tal, e não cansar a mente, nada, porque o exercício físico ajuda na mente também. O Enem não é só. Se você tem só o conteúdo, se você não tem inteligência física, se você não tem inteligência emocional, a prova do Enem vai acabar com você. E eu sou exemplo vivo disso. É máquina de moer gente, né? Máquina de moer aluno, prova do Enem. Precisa ter técnica pra fazer a prova, sabe? Essas inteligências além do conteúdo. Sim. É por isso que eu acredito demais que o acompanhamento é fundamental. O ideal, no universo ideal, esse acompanhamento ia acontecer dentro da sala de aula, nas escolas, entendeu? Mas quando você está nas escolas, via de regra,
Como colocar isso? É o que eu já falei em sala de aula, Lu. Quando você está num cursinho pré-vestibular, eu estou num cursinho pré-vestibular dando aula ali, aquele aluno quer passar na universidade. E eu quero que aquele aluno passe na universidade. Quem é nosso inimigo em comum? A porta de entrada, que é o Enem. É o Enem. Beleza? Exatamente. Então, estamos nós dois juntos contra o Enem. Na escola é diferente. Na escola, eu sou seu inimigo. Eu, seu professor, sou seu inimigo. Por quê? Porque eu sou eu que te reprovo. Sou eu que passo sua atividade para infernizar seu dia. Sou eu que, entende? Que você acha que não vai com tua cara ou que vai demais e aí você não precisa se esforçar, porque esse professor aí me adora. Se eu não fizer, depois eu falo, professor, deixa eu mandar aí atrasado, entendeu? Então, a relação aluno-professor dentro da escola, para mim, ela não contribui para essa caminhada, entende? Para o que precisa para um Enem, etc. Porque é diferente. O aluno do cursinho, se ele quer sair da sala de aula e ir fazer outra coisa, ninguém pede. Ele não pede para ir no banheiro, entendeu? Ele sai. O aluno na escola, o pai sacode ele de manhã e fala, bora, acorda. E o aluno, puta que pariu, eu só queria ficar dormindo, entendeu? É diferente. Quando eu dava aula em cursinho, cursinho de todas as disciplinas, etc., era comum alunos faltarem aula para estudar. Entendeu? Sim. É uma coisa que você só vai ver no cursinho. Eu vejo relatos de amigos. O aluno falava assim, não gosto desse professor de geografia, não. Ele ia para a biblioteca e ficava o tempo da aula do professor de geografia estudando geografia. Entendeu? Ele preferia ir sozinho do que estudando. Isso é uma peculiaridade muito específica. Uma coisa também que eu acho muito legal é que, por exemplo, você vai fazer um cursinho, né? E aí você quer... Na sala você tem várias vontades, né? Tipo, um quer fazer medicina, outro quer fazer direito, etc. O aluno que quer fazer medicina, ele estuda menos humanas do que quem quer fazer direito. Então, algumas aulas ele vai focar para estudar a biológica, etc. Isso é muito legal. Eu tive a sorte de estudar com professores que me deixavam muito confortáveis. Entendeu? Você... Tem vários exemplos. E aí, eu tive a sorte de estudar com professores que me deixavam muito confortáveis. Isso é muito importante. Sim. Muito importante. Isso que você coloca é muito importante. Foi ter professores que me deixavam confortáveis, que me ajudavam. E aí, o legal é que meus professores, eles não me ajudavam só no conteúdo, sabe? Diversas vezes já sentei pra conversar, pra falar, olha, Luísa, calma, vai com mais calma, vai devagar, pra ansiedade não atacar. Relaxa. Etc. Relaxa, vai mais devagar e tal. Isso é realmente muito importante. Sim. E aí, eu lembro muito de você falando sobre os cursinhos na sala de aula, que é bem diferente desse totalmente diferente. Isso, quando eu falo disso numa sala de aula de uma escola, é tentando abrir a cabeça do que é a pessoa que conquista a vaga na universidade, entendeu? Porque o aluno que entra, o aluno que pega essa vaga, ele tem algumas diferenças. Ele tem método, e não é um método para se fazer uma redação. Exatamente. É toda a organização, o ano dele tá todo organizado para aquilo acontecer. Sim. Quando ele senta para estudar em casa, ninguém incomoda. Quando ele sabe o que tem que estudar, onde é que ele está falhando. Ele tem algum diagnóstico, seja dos professores do cursinho que ele faz, ou da escola dele, falando, você precisa melhorar isso aqui, isso aqui cai mais, isso aqui nem cai no Enem, você não preocupa com isso não, se você não sabe. Tem que ter esse acompanhamento, porque senão complica para você ir sozinho. É possível? Demais. Só é mais devagar. Mais difícil. É o que diz o ditado. Quem vai sozinho vai mais rápido e quem vai junto vai mais longe. Exatamente. Entendeu? A tendência é que você, acompanhado ali com supervisão, você desembole melhor, né? Essa é a questão que você falou de método, isso é muito importante, porque assim, você fala, né? Você vê muito modelo pronto na internet, eu vejo muito disso. Não de redação, mas de como estudar. Sim. Só que o que funciona pra Luísa não funciona pra Joãozinho, muitas vezes, entendeu? Então, o meu jeito de estudar é totalmente diferente. Por exemplo, eu sempre tive facilidade pra redação. Sempre tive. Tinha várias pedras no meio do caminho, mas sempre tive facilidade para escrever. Tem colegas que não têm, então eles não vão estudar do mesmo jeito que eu estudava. Para escrever do mesmo jeito que eu escrevia. Entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho dificuldade em matemática, muita dificuldade. E outras pessoas têm facilidade. Eu não vou estudar como elas estudavam, entendeu? Cada um tem... Eu sinto muito isso, assim. Cada um tem um jeito de chegar. E aí a questão também, né? Tem gente que é mais visual, gente que é mais auditiva. Ô Lu, vou te falar um negócio. Você tinha falado sobre a importância de ter a resistência física, de ter algum treinamento, alguma coisa para aguentar esses 2 dias de prova do Enem que são pesados, né? E aí eu quero trazer aqui que é a questão do simulado. Como é que você simular? Porque, poxa, se você não simula aquilo ali, se você não simula o momento da prova, se você pega uma redação para fazer e aí você começa hoje...
entendeu? Aí amanhã você pega mais um pedaço dela e escreve mais um parágrafo. Não simula. Então, simulado é fundamental. Como é que você passou sua preparação, sua jornada? Eu vou ser bem sincera, assim. Uhum. Eu utilizei os simulados da escola. Uhum. E aí, eu utilizava os simulados da escola, inclusive... Eram frequentes? Tinha com frequência, assim. Tipo, a gente tinha os simulados das matérias mesmo pra conseguir nota, né? Pra grade da escola, etc. E a gente tinha simulados a mais, que eram tipo simulados Enems. Então a gente simulava literalmente o Enem. Era na semana, sábado, domingo? Era igual o Enem. Era igual o Enem. A gente fazia como o Enem mesmo. E aí, eu lembro inclusive que no meu segundo ano eu fiz um simulado desse também, pra já entrar, né? Mas aí eu utilizava só os simulados da escola. Aí eu lembro que tinha simulado, tinha a semana do carnaval. E aí tinha a quarta-feira de cinzas. Tinha simulado no sábado depois do carnaval. Eu falava, não é possível. Não é possível. O sábado seguinte da quarta de cinza. Da quarta de cinza. Ou seja, a gente chegava lá ainda meio assim, né? Pra fazer o simulado. Mas a gente fazia. E aí é importante entender que às vezes você tá lá fazendo simulado, você faz de qualquer jeito. Estar ali já é muito importante. Estar ali já é muito importante pra você. Então, ver o número de horas, ver o quanto você aguenta, ver quando você fica com sono, que você precisa dar aquela acordada, sabe? Sim. Então, isso foi muito importante. Pra redação era o seguinte, eu estipulava 1 hora. Eu tenho 1 hora pra fazer redação. Então, qualquer redação que você me passasse, eu tinha 1 hora pra fazer a redação. Sim, entendi. Entendeu? Que era o tempo que você vai ter no Enem. Que eu vou ter no Enem. E aí, bacana, eu simulava esse horário. E aí, também é bom você ter estratégia pra adiantar, né, na hora do Enem. Então, por exemplo, eu fazia uma coisa que não é o que geralmente a pessoa indica, mas pra mim sempre foi melhor. Eu, ao invés de eu deixar pra passar as questões pro gabarito no final, eu fazia e passava pro gabarito. Já direto? Direto. Eu fazia já direto. Por que isso, Lu? Eu fiz de vários jeitos, né? E aí o simulado é muito importante por causa disso também. Porque você vai ver como é o método melhor pra você. Sim. E treinar, ficar redondinho. Treinar, exatamente. Porque se você chega lá e dá um deslize na hora da prova, a chance disso ir embolando é grande, entendeu? Então treina do jeito que é melhor pra você. Sim. Todo mundo falava, deixa pra passar as questões depois, deixa pra passar as questões depois. Eu falava na minha cabeça bem assim... Se eu não souber a questão na hora, eu não vou saber ela nunca. Eu não vou saber ela depois. O resultado não vai cair do céu. Se eu olhei pra questão e falei, eu não tenho ideia do que tá falando aqui. Eu não vou saber ela responder ela depois. Então eu ia lá, né, e tentava dar meu jeito, minha lógica de responder. Mas aí eu fazia assim porque era melhor pra mim, na hora do Enem. Agora, a redação, por exemplo, uma vez eu fiz a minha redação do Enem direto na prova. E você me corrigiu disso. Aí isso eu mudei. Entendeu? Aí eu fiz do jeito que tem que ser. Você não é doida, Você fazer o rascunho e depois você passa pra lá. Porque quanto mais você lê, mais coisa você tem pra mudar. É sempre assim. Total. E aí eu sempre fiz. Aí a redação eu mudei. Mas esse método de prova de fazer, eu sempre fiz assim. Eu marcava a questão e respondia no gabarito. E aí isso, o simulado ele vai te dar inteligência, esperteza pra você fazer. Porque você tem que ser safadinho na hora de fazer o Enem, entendeu? Sim. Tem que ter essas técnicas. E aí tem que ver o que é melhor pra você. E aí o simulado, você simular, já diz, né? Você simular lá o dia. O que vai ser melhor pra você fazer, isso é muito importante. E aí estudar por questões também me ajudava muito, assim. Fazer questões, tipo, estudava Guerra Fria. Aí eu pegava uma penca de questão de Guerra Fria pra fazer. Ele ficava fazendo. Tem uma coisa que eu falo com os alunos que é o seguinte, o Enem moderno, ele é de 2009 pra cá. Então, 180 questões por ano de 2009 pra cá. Se você começar o ano do seu Enem, começou o ano do seu Enem, janeirão aqui, ou pode começar ali início de fevereiro. Se você fizer tipo 15 questões por dia, você chega no seu Enem, você fez todas as questões de todos os Enems anteriores. Isso é muito legal. E o que a galera não tem noção é que o banco de questões do Enem é limitado. Não é porque tem 180 mil questões lá no banco de questões do INEP que você não vai encontrar uma questão que você vai falar, meu Deus, já fiz essa. E ela não é a mesma. Mudou uma coisinha. Mas você realmente vai fazer como se já tivesse feito. Por quê? Porque é muito semelhante. E aí eu te pergunto, olha a vantagem competitiva que um aluno desse que fez todas as provas do Enem anteriores tem para outro que não fez. E qual é o custo disso se você vai ter que fazer 10, 12, 15 questões por dia para cobrir isso tudo, entende? É muito baixo. Estudar assim é muito bom. Estudar assim é muito bom. Por questão. Por questão é muito bom. É muito bom estudar assim. É o que eu falei, né? Você tem os métodos, cada um vai estudar de um modo que seja melhor.
Mas tem métodos que são muito bons. O da Cassie não é muito bom, porque você aprende as técnicas. Então, tipo assim, você vai eliminando as que você acha absurda, depois você vai chegar em 2, e aí você vai decidir qual é que tá correta. Isso é muito bom, ter essas técnicas. É o que a gente fala, né? É o que eu falei. Isso é muito importante. Se você vai pro Enem achando que você só precisa do conteúdo, você já tá atrás de muita gente. Sim. Porque não é. O Enem eu falo bem assim, o psicológico conta demais, muito, muito, muito mesmo. Sim. E aí eu tenho até uma história do meu Enem. Eu sempre fiz redação em 1 hora, sempre fiz, né? Então passei o tempo todo sempre fazendo redação em 1 hora. Eu cheguei no Enem, eu não conseguia fazer minha redação. Travou? Eu travei. Qual foi o tema do seu ano? O meu foi... doenças mentais, não foi? Foi. 2020, Foi. Estigma associado às doenças mentais. Eu travei, eu não conseguia fazer e assim, eu sou boa em fazer redação, eu sempre gostei. Eram aulas que eu gostava. Era péssima em outras coisas, mas nisso eu era boa, sabe? Eu gostava de fazer, vou fazer redação, não, eu gostava de fazer. Aí chegou no meu Enem, eu sentei, e aí os 30, foi o que a gente tava falando antes. Os 30 primeiros minutos de prova que você sempre espera, eles são os 30 piores minutos da vida. Ele te mata, você fica assim. E aí a importância do psicológico, a importância de entender... Antes de receber a prova, você fala? Sentei e tô esperando... Porque eles falam, fechou os portões, vocês têm 30 minutos pra dar 1h30, né? Os 30 primeiros minutos, eles me matavam. Aí eu peguei a prova do meu Enem, eu falei, não, o Vinícius ia me matar se ele estivesse aqui, eu vou te contar. Eu passei 2h30 pra fazer a redação. 2h30? E você ainda passou no Enem e tá na universidade pública fazendo direito. Com esse Enem, que você levou 2h30 pra fazer a redação. Mas aí é a importância do estudo. A gente fala, o Enem não é só conteúdo, mas também é conteúdo. É a importância do estudo. Eu gastei 2h30 pra fazer a minha redação, porque eu tava muito, muito nervosa. Eu escrevia a introdução e apagava toda. Riscava ela toda. Escrevia de novo e apagava toda. Eu não conseguia escrever. Aí eu lembro que eu parei e falei, calma. Vou respirar, vou Gente, você nunca me contou essa história. Ainda mais porque no dia do seu Enem, quando você saiu, você mandou um áudio. Eu tava em Alcobaça com meus pais. Eu contei pra você o que eu usei. Isso, e você estava animadíssima. Não, é porque eu gostei da redação. Aí as 2 horas eu falei, essa redação ficou boa. Levou 2h30, caralho, mas é a redação que eu fazia aí 1 hora, eu tirava 980 com Vinícius, que eu vou levar em 2. Dava tempo de escrever 2 e ainda fazer metade de outra. Eu lembro do áudio, você falava bem assim, você falava, o boy, começou desse jeito. Eu lembro desse áudio, porque eu vi ele muitas vezes, porque eu postei. Mas é porque a gente tinha dado aula, você tinha dado aula. Da aula daquilo. Inclusive eu usei citações que você deu na aula. Isso, eu tinha dado aula daquilo. Aí, eu ouvi esse áudio muitas vezes, porque eu postei ele nos stories do Instagram. Então, de vez em quando eu tava passando ali, revendo, porque mata a saudade, né? Porque é um dia muito feliz quando os alunos passam áudio pra você falando, caralho, pouquinho. Aí eu via você, boy, caiu o tema que você falou, usei tudo que você ensinou, falei tal coisa. Nunca imaginei que você passou 2h30 pra fazer isso. Mas não foi, mas aí é o que eu falo, né? A importância da simulação, a importância da técnica. Sim. Eu gastei as 2 horas. Então eu sabia reorganizar o meu tempo pra eu poder fazer. Né? Então eu sabia... E aí, boy, uma coisa que eu acho muito interessante é falar, tipo assim, por exemplo, eu sempre soube que eu queria direito na UESC. E aí, a gente tem uma mania muito grande, hoje em dia, principalmente depois do boom da medicina, de achar que todo mundo tem que estudar igual estudante de medicina. Você não tem que estudar igual estudante de medicina se você não quer medicina. Seja inteligente. É a inteligência de você sentar e falar, eu preciso de tal nota. Eu vou focar no que eu preciso. Isso. Se você não precisa, se você não quer passar em medicina, você vai estudar pra passar no curso que você quer. E aí a importância pra mim, eu acho que foi vital de saber o curso que eu queria, a universidade que eu queria. Então eu sabia que a UESC dava peso em muito pesos maiores em redação e humanas. Ao invés de eu ir pra prova de linguagem, eu fui pra prova de humanas. Depois de ter gastado 2h30 na redação. Sim. Que eu precisava compensar em algum lugar as 2 horas que eu perdi. Aí eu fui direto pra lá e fui estudar, né? E aí, saber os pesos, saber o que eu precisava, isso me ajudou no processo de estudar para o Enem. Total. Porque assim, eu não precisava saber assuntos específicos de matemática. Porque matemática, eu precisava saber o básico, tinha que estudar. Estudava matemática, estudava para a escola, estudava para o Enem, estudava bem.
Mas eu sabia que eu precisava focar em humanas, em redação, em linguagens. Isso era importante pra mim, Sim. com um peso bem maior do que as outras. Isso não quer dizer que você vai deixar de estudar, é importante falar isso. Sim. Porque se você escantear as outras, você não vai passar. Não vai. Porque quem vai não tá escanteando. Não vai. Inclusive, as minhas notas do Enem foram, eu tirei mais em humanas e linguagens, mas foram muito parecidas. Foi na média dos 600 e tanto em todas, assim. Aí, eu sabia que eu precisava. Então, tipo, a simulação, você ter essa organização, isso era muito importante pra mim por causa disso. Porque eu cheguei na prova do Enem e eu falo pra todo mundo, assim, né? Alguns colegas do terceiro ano vêm me perguntar, assim, que estão no terceiro ano. O que você falaria? Eu falaria, faça acompanhamento psicológico se você tem ansiedade. Faça, porque eu ficava e hoje assim... a ansiedade é o mal que tá... Quando eu sentei na prova, gente, aquilo tinha um peso pra mim. E eu fiz a minha prova do segundo ano de boa, tranquilona. Sentei lá, fiz minha redação, fiz meu negócio. Por quê? Porque aquilo ali na minha cabeça não valia nada. Entendeu? Quando eu sentei e falei, essa aqui é a prova que vai me levar pra universidade, ou não vai me levar, aquilo ali despencou. E aí a importância do psicológico, assim... Eu falo brincando, 70% da prova é o seu psicológico. Tá em dia. 70% da prova tá com o seu psicológico bem, acredito. é a prova do Enem. Eu não vou mencionar o nome dela, mas você conheceu, que foi uma aluna que eu tive, que ela era fenomenal. Só que nos simulados, na escola, ela se abalava. Ela não conseguia terminar os simulados na escola e eu ficava, meu Deus, o que vai ser do Enem na hora que ela chegar lá, entregar documento para um fiscal sentado na porta, ele olhar pra cara dela, falar, sua cadeira é tal, ela veio cair num caderno azul na mesa dela, um caderno verde do lado do amarelo lá, tá maluco. E aí a gente bateu muito nessa tecla, etc. Ela conseguiu nota excepcional, passou no que queria. Mas é isso aí, ó. Ela era extremamente preparada, era muito boa em todas as áreas, mas o psicológico dela não estava pronto, não estava no grau. O que foi vital pra mim no meu 2020, né, que foi o ano também de pandemia, foi o seguinte. Na prova do Enem a anterior, né, do meu segundo ano, eu cheguei muito nervosa e eu falei, eu não vou deixar me abalar, mas eu estava muito nervosa. Teve um simulado específico, e aí a importância da simulação, o que você falou tem muita verdade, porque é importante você ter noção, você ter conhecimento, autoconhecimento de você. Então, assim, né, autoconhecimento de você, por favor, ter autoconhecimento é muito importante. Você não botando na redação, tá bom. Fala, pode. Mas ter autoconhecimento é muito importante. Uma vez eu cheguei na escola fazendo um simulado de matemática. Você conhece o professor, depois eu te falo quem é. Foi muito importante pra mim aquilo. É um bem velho, né? Foi muito importante pra mim aquilo que eu sentei na prova e eu chorava tanto que eu não conseguia ler. De nervosismo. Que beleza. Nervosa. Eu chorava de tipo assim, de soltar, de virar pra mim e falar, olha, se você não quiser fazer, você não precisa fazer desse jeito. E aí foi quando eu tive assim, falei, rapaz, se eu for assim, eu não vou fazer nada. Não vou pra lugar nenhum. Não vou pra lugar nenhum. Porque você trava. Isso é muito importante. O psicológico é muito importante. O que se diz? Se diz que ansiedade é excesso de futuro. Entendeu? Ansiedade é excesso de futuro. O aluno que senta num Enem para fazer, ou às vezes num simulado, e ele já se treme inteiro, já não consegue desenvolver, é porque a cabeça dele não está ali naquela cadeira e naquela prova. A cabeça está nas consequências do resultado daquela prova. E tá no ele não tá vou pensando, passar. isso. A gente nunca vai passar. Não vou passar, meu pai vai, minha mãe vai. Isso aí, esse excesso de futuro é o que derruba muito aluno. E o problema hoje é que, quando eu falei lá atrás, que no meu tempo a gente só se preocupava com vestibular quando chegava no terceiro ano, e hoje a galera está se preocupando desde o primeiro, segundo ano, não é à toa. É porque o pai e a mãe dentro de casa já tá operando a cabeça do menino para que as escolas também, então a pressão em volta da... Eles fizeram uma máquina, né? Isso, é uma máquina de aprovação. Isso, a pressão em volta do jovem, ele tá demais. Aí como é que o aluno não senta na porra da prova e fica, meu Deus do céu, pra onde é que vai? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, né? Eu falo muito sobre isso, assim, né? É viver o presente, velho. Isso. Eu falo muito com minha mãe, assim, porque meus pais, eles sempre me deixaram muito livres pra escolher o curso que eu queria, pra escolher, sabe? Me dar essa liberdade e me apoiar. Isso é muito importante. Sim. Porque eu já sou uma pessoa que tenho esse excesso de futuro, entendeu? Como aconteceu na prova, etc. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, então isso já era meio caminho dado. Eu tenho colegas que não têm, conheço pessoas, a gente sabe da realidade de vários jovens no Brasil. Sim, acompanha demais. Acompanha, você é professor, você sabe dentro de sala de aula, a gente conhece, não é mentira pra ninguém. Que tem pais que não apoiam, tem família que não apoia. Isso
Quando você chega na prova e o peso do preciso dar orgulho pra outra pessoa, Sim. isso acaba com você. Véi, tem muito aluno que chega pra mim e manifesta isso. Quando manifesta, nossa, chega a dar um frio na minha barriga, porque eu sei o peso que isso tem pra derrubar o aluno. Muito. Quando o aluno fala assim, ai meu Deus, eu tenho que passar aqui, minha mãe vai me encher o saco, que pagou cursinho o ano todo pra mim e eu não passei. Aquilo ali já é um indício muito forte que aquele aluno pode estar fora do páreo. Por quê? Porque o pai ou a mãe já bota uma pressão. Você sabe etc. a importância do psicológico na hora da prova. Eu tava em sala de aula essa semana e falei o seguinte em sala de aula. Os meninos estavam falando assim, que eu tô estudando e quando eu paro de estudar é a hora que meu pai chega. Pode crer? É aquela história. Eu falei, você quer calar a boca do seu pai? Os meninos tipo, vai, mano, eu falei, passa! Você quer calar a boca do seu pai? Passa! Sabe o que cala a boca das pessoas? Resultado. Quando você passar, você vira para teu pai e falava, eu não falava que eu estava estudando, desgraça, e você chegava na hora que eu tinha guardado o caderno. Agora, se você não passar, teu pai vai falar, é claro, eu cheguei todo dia e você tava mexendo na porra do celular. Aí o povo animou com isso, jamais. Uma menina falou, obrigado, Vinícius, pela pressão que você jogou nos meus ombros. Mas é verdade. Eu lembro do meu início de 2020, né? Sim. Início de 2020, a gente falando do apoio do pai, eu tava conversando essa semana sobre isso. Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe na primeira aula à tarde, que a gente aula de manhã e de tarde, eu cheguei na primeira aula de tarde, né? E aí, você já era meu professor em 2020, e aí eu falei bem assim, preciso de um cursinho de redação. Minha mãe falou, não precisa. Você vai estudar sozinha na escola, porque eu tô pagando a escola, e você vai fazer. Só que aí o que acontece? A gente sabe que, você, professor, sabe disso, eu tinha um foco pra fazer aquilo, entendeu? Total. É o que eu falo, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas qualidades. Eu sabia que eu ia sentar todos os dias e fazer. O cursinho, ele te ajuda demais. Sim. Ele te ajuda muito. Sim. Mas aí ela virou pra mim e falou assim, não vou te pagar cursinho, não vou pagar. E aí, o que eu fazia? Lá na escola tinha um projeto chamado Redação Individualizada. E aí eu indico você pra todo mundo. É sério, gente, eu sou cadelinha, eu falo mesmo. Eu posto nos stories, eu falo. Porque eu vou te falar, eu liguei, a primeira pessoa que eu contei, depois do meu pai e da minha mãe, foi Vinícius, que eu tinha passado na faculdade. Eu gosto assim. O que eu fazia? Tinha um projeto de redação individualizada, né? Aí era assim. Nossa senhora, já me deu já. Eu já quero encerrar isso aqui e mandar você embora. Porque eu lembrei, o tanto que eu entojei de sua cara, eu já não aguento mais. Toda terça-feira tinha redação individualizada na escola. Aí era assim, tipo, 4 pessoas por terça-feira. Então, tipo, eu tinha a minha semana, fulano, ciclano tinha a semana deles e tal. E aí tinha a lista de pessoas, né? Tipo, ó, nessa terça-feira vai ser Luísa, Daniel, João e Paulo. Na outra vai ser Larissa, não sei quem e tal. Eu tinha lista de transmissão da ordem nessa terça-feira. Essa terça-feira é fulano e ciclano. Oi, hoje você vai participar da redação individualizada? Aí a pessoa fala, Lu, hoje eu não vou não. Eu falei, beleza, eu vou pegar seu horário, tá? Vou no seu lugar. Tinha terça-feira que era só eu. Vinícius só dava aula pra mim. A tarde não, toda. tem um médico. Eu tenho um negócio pra fazer. Vou adiantar outro trabalho aqui. Hoje não vai dar, na próxima eu vou. Tinha redação que tava só eu. E aí eu ficava a tarde toda. Vinícius corrigindo redação minha a tarde toda. E isso. Eu tenho certeza absoluta. Isso foi essencial. Sim, eu sei. Pegar as minhas redações. Aí pegava a redação nota 1000 pra ele falar, olha, boy, eu vi isso, por que ele tirou 1000 e tá errado? Não sei o que. Pegava várias. Isso foi importantíssimo. Eu reconheço tanto o impacto dessa proximidade aluno-professor, essa coisa que acontecia ali, que era essa redação individualizada, que eu tô lançando agora esse ano uma comunidade, que vai se chamar Esquadrão da Redação, que é uma comunidade fechada para jogar os alunos ali dentro. Vou colocar monitores. É uma redação individualizada pra... meu Deus. E aí, o que eu vou fazer? Ali dentro vai ser a galera se ajudando, eu ali dentro o dia inteiro, entendeu? Tipo, vou tirar dúvida, etc. Vai ter correção de redação semanal, toda semana eu lanço um tema. Sério? E o aluno manda pra plataforma para ser corrigido, entendeu? Então, pra tentar tapar esse buraco aí, porque tem que colar, entendeu? Tem que aproximar. Corrigir, quando o Vinícius pegava pra mim, eu levava a redação, né? Ele pensava, essa semana é tal tema. Aí eu fazia vários temas de redação, né? Eu levava, ele corrigia vírgula na minha redação. E aí era o que eu falava pra ele. Eu sempre gostei de redação, era boa de repertório, porque eu sempre gostei muito de história e tal. Sim. Mas eu não sabia colocar vírgula, eu não sabia colocar pontuação. Sim, minha redação parecia texto corrido, assim, sem nada, sabe? É engraçado. E aí, sim, é o que eu falo, tipo... e aí, quando eu gravei o vídeo pra você, que você pediu dar o depoimento, daí eu falei, ele me ensinou a botar vírgula.
nas frases, sabe? Ele me ensinou a usar vírgula, que é uma coisa que você aprende no fundamental, Sim, e eu não sabia. Total. Então, tipo, ele pegou na minha mão real, você pegou na minha mão e foi, tipo, isso é vital, velho, pro estudante, assim. Ô Lu, é interessante você falar isso pelo seguinte, eu já dei aula em cursinho público e já dei aula na melhor escola da cidade. Os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. As mesmas inseguranças, as mesmas dúvidas, as mesmas falhas, entende? Estão em ambos os lugares. O aluno às vezes que não teve uma base escolar de qualidade, etc., ele vai escrever um pouco pior, sim. Ele vai cometer mais erros ortográficos, ele vai ter mais dificuldade com o repertório. Lógico. Mas no final, os parafusos você aperta no aluno bom e no aluno ruim são muito semelhantes. O trabalho é o mesmo, entende? E é isso aí, tem que prática, ter conteúdo, bagagem para colocar ali dentro e correção. Você tem que ter alguém para corrigir e falar, errou aqui, ó. Correção foi muito bom pra mim, porque é o que eu tava falando, né? Eu tinha problema de... Sempre fui muito bom em repertório e tal, e tinha problema de botar vírgula nas palavras, nas frases, né? Então, se você tem problema de botar vírgula, você não vai tirar 905. Não tem como você tirar. Porque você errou vírgula, sabe? É o básico do básico. Total. E aí, foi muito importante pra mim isso. E aí é o que eu falo, eu uso hoje na faculdade. O que você me ensinou no ensino médio. Sim. Sabe? No meu terceiro ano, nas correções, no dia de correções. E aí você falou da bagagem, acho interessante, porque a gente tava falando, né, do meu Enem. E aí, Vinícius tinha dado aula pra gente, você tinha dado aula pra gente sobre saúde, né? E aí, Vinícius explicava por eixo temático, que é o que você fala no seu Instagram, né? Então, tipo assim, se caísse um tema de educação, você não tinha do tema específico, mas você sabia alguma coisa sobre educação. Exatamente. O caminho é esse. Eu lembrei de uma aula que você deu, não foi nem no terceiro ano, eu acho, foi antes, que você deu aula pra gente antes também. Acho que foi no segundo, no primeiro, uma coisa assim, uma citação de Foucault, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, assim. E aí eu usei a citação e a citação encaixou assim, perfeito, sabe? Na hora da prova, assim. E aí a importância do que a gente tava falando, da bagagem, do conteúdo, da bagagem, total. Tipo, o que você falou, corrigir. Porque quando você tá corrigindo ali, você tá vendo o que você precisa melhorar. Sim. E aí é o que você falou, eu lembro que você falava bem assim, olha pra sua redação e pensa como corretor do Enem. Você falava assim pra gente, olha pra sua redação e corrija, como se você fosse um corretor. Você tem que ser o primeiro corretor da sua redação. Exatamente. A quantidade de conhecimento que você botou na sua redação é suficiente para você ter a pontuação ali em conhecimento sociocultural? A sua escrita, a sua norma culta, ela tá ok? Você acha que você vai tirar 200? E aí, essa parte da correção, e inclusive você falando dessa comunidade, é muito interessante, porque eu lembro das minhas aulas, que eu passava terça-feira todinha com isso, ficava corrigindo lá até... Teve um dia tinha hora que eu recusava, eu falava, não vou olhar pra redação sua, não, vai embora. Teve um dia que ele virou pra mim e falou assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais você, por favor, pelo amor de Deus. Me dá uma folga, Luísa, pelo amor de Deus. Ô Lu, você falou duas coisas interessantes aí. A primeira é que você passou um repertório de Foucault que encaixou certinho na minha redação. Isso aí é uma campanha que eu levanto, que é a seguinte, olha tudo que você falou aqui. Toda a pressão que existe em torno de uma aprovação, a parte psicológica, a parte física, esse rolê todinho. Se eu pegar você e te der um curso de redação que te obrigue a aprender um volume inacreditável de coisas, você tá morta, entendeu? Provavelmente lá, isso vai... É o que a gente chama de obesidade cerebral. Enche sua cabeça, às vezes... Atrapalha na produção das questões. Mais conhecimento é sempre melhor. Sim. Mais conhecimento é sempre melhor, claro. Saber mais é melhor. Mas se você tem um ano ali, ou às vezes nem é um ano, são 9 meses. Né? É um parto. Que você tem até o Enem. Se eu pego tua cabeça e despejo uma quantidade... Tudo que eu sei, entendeu? Tudo que eu sei de redação, se eu for enfiar na sua cabeça, vai dar ruim. Então eu bato muito nessa tecla de existe o estudo pelo eixo temático, em vez de estudar tema específico, não fica caçando tema específico. Vai no eixo. Você sabe falar sobre educação? Fala sobre educação aí, o aluno pau. Fala sobre saúde aí, o aluno pau. Ah não, saúde, tem saúde coletiva, tem... o SUS foi criado baseado no sistema inglês. Exatamente. Então, esse tipo de preparação, ele permite que o aluno faça... redação de tudo quanto é tema, ainda que pareça que dê uma travada e demore um pouco pra sair, mas sai, é só acalmar. Não, mas eu tenho certeza absoluta, assim, certeza absoluta, que se eu fosse com citação decorada pro Enem, eu não conseguia fazer.
Eu não conseguia, porque eu não tava conseguindo nem escrever a introdução. Ia riscando, se eu tivesse decorado, eu nem ia lembrar de nada. Isso aí, essa fala sua. Tem que ser. A citação tem que ser um conhecimento seu. Se a galera decora. Decorar e adquirir conhecimento é diferente. O que eu acho, tipo assim, se você me colocar com as aulas que eu tive com você, sinceramente, se me botar pra fazer uma redação com um tema, hoje eu faço. Sim, eu acredito. A redação. Eu faço porque você aprendeu aquilo. Falar sobre eixos temáticos diferentes, eu pego a redação do aluno, às vezes a redação tá linda, não tem nada para corrigir. Mas o repertório que ele utilizou, eu sei que vai ser difícil ele lembrar no Enem. Não, Enem. Eu lembro que você corrigiu isso. Quando o aluno bota um dado estatístico na redação, às vezes fica perfeito no parágrafo. Eu falo, mas é o seguinte, você vai lembrar lá no dia do seu Enem, que 42,5% das crianças, de acordo com o IBGE, tem tal, não vai. Então esse não é um repertório que eu recomendo que você treine com ele. Treine com um repertório mais abrangente, que ainda fale sobre o tema e que você vai lembrar precisamente depois. Exatamente. Então, muito aluno comete esse erro, tentar decorar as coisas e tende a ir mal. Na sua turma, tinha uma aluna, não vou citar nome, mas ela era excelente, só que eu passei o ano todo avisando a ela, rapaz, isso que você tá fazendo não vai dar bom. Ela pegou e fez uma estrutura coringa e queria que aquela estrutura coringa funcionasse em tudo. Como ela era boa... Olha, eu sou crítica se arda de estrutura coringa, já vou logo falando, viu? Você é crítica? Eu sou crítica. Coringa. Pronto, como ela era boa na redação, ela, na maioria dos temas, ela conseguia, de fato, pegar aquela estrutura coringa, dobrar, fazer funcionar no tema. Chegou a nota dela 880. Não apareceu para me dar notícia, eu fui atrás de saber, e aí, sua nota? Ela, poxa, professor, toda triste, não foi o que eu queria, não sei o quê. Deu vontade de falar, desgraça, eu não falei o ano todo que ia dar problema, rapaz. Eu fico pensando que utilizou a estrutura coringa para esse último tema que teve, porque eu fiquei com uma dificuldade muito grande de pensar sobre esse último do último Enem. Eu fiquei assim, tipo, o que eu ia fazer lá na hora? Mas aí você vai pegando, né, dentro dos temas e vai identificando. Eu lembro que eu fazia o seguinte na minha redação, né? Não tinha estrutura coringa, nunca gostei de estrutura coringa, porque eu não ia lembrar nada da prova. Porque eu tinha que lembrar de Revolução Francesa, Revolução Industrial, pronome, não sei o que, tudo. E aí eu ainda tinha que lembrar a estrutura coringa, eu não ia lembrar, essa memória é péssima. E aí o que eu fazia? Eu tinha dentro do meu parágrafo coisas que me faziam ligar. Então eu utilizava. Eu sempre utilizava a mesma ligação para colocar as teses. Sempre utilizava, tinha sempre exponencial. O primeiro parágrafo tinha sempre exponencial. A palavra exponencial. E aí você vai, é porque assim, é o que eu falei, né? Você tem que ter inteligência na hora de estudar. Se você estuda de qualquer jeito, você não vai conseguir chegar no Enem e fazer, porque o Enem é muito além de você ter conteúdo de redação, entendeu? De redação, de humana, de linguagem, de tudo. É o que eu tô batendo na tecla aqui. Então eu fazia a minha redação, eu sabia que eu tinha um jeito de escrever. Aí eu fico pensando, você vai fazer, né? Aí o problema da estrutura coringa é que você só tem aquilo. Então quando você não tiver o tema, você não vai conseguir botar muitas vezes. E aí quem faz também uma redação diferente toda vez. Quem não tem a inteligência de pensar, vou utilizar desse jeito, minha introdução eu faço desse jeitinho aqui, que já vai me ligando. Porque você vai fazendo uma redação todo ano, mas só uma vai valer. Isso, você fala assim, sou crítica à redação coringa, mas a redação coringa, quando eu começo o curso de redação, é a primeira coisa que eu entrego. Só que eu fico falando com vocês o quê? Gente, isso aqui é um ponto de partida. Por quê? Porque quando eu te entrego a redação coringa, se você tá muito ruim, você já vai pro patamar da coringa. Agora a gente vai tentar melhorar esta merda. E eu vou te ensinar isso. Como tirar aquele repertório coringa que eu botei e colocar o seu. Como tirar aquela argumentação coringa que eu botei e colocar a sua. A lógica é essa. E aí quando você fala, minha introdução sempre tinha exponencial. Véi, tem trechos da redação que você não pode ficar trocando de uma redação para outra. Você começa a sua... Você apresenta o problema e as causas do problema ali na introdução, você usa sempre as mesmas palavras. Mas, nesse sentido, tal coisa e tal coisa causa esse problema. Repita sempre isso. A redação coringa que você tá falando, é que eu tô falando, tipo, você vai pra internet, aí tem toda a redação que começa com essa citação. Aí a outra depois você usa essa e tal. Isso eu não pego. Agora isso aí eu fazia na minha redação. Isso que você me ensinou. Era sempre, começa com a citação, depois eu vou problematizar e depois eu vou trazer as teses. Eu lembro até hoje disso explicando. A estrutura rígida, isso te ajuda. Agora, se você ficar decorando citação, se você ficar decorando conectivo, só tiver um pra você usar na sua redação... Tá morto. Vai. E interessante que isso não só te ajuda o avaliador.
que eu falava muito identificar. isso. Olha, ele botou a tese aqui, a tese dele tá Isso. aqui. Eu falava, gente, quando eu vou corrigir uma redação de vocês, eu não posso ter que parar pra pensar onde caralhos você colocou a sua opinião, entende? Eu não posso. Então não mude de lugar. O avaliador tá treinado para identificar as coisas em certos lugares. Bota ali, que o cara vai amar ler tua redação. Ele lê uma vez só, entendeu? Ele lê uma vez só, tá tudo aqui pra te dar nota. Essa é a redação dos sonhos do corretor. Se ele lê lá a sua introdução e fala, ih, não falou a tese, aí ele vai voltar e... Ah, não, é que ela começou pela tese. Pô, velho, já bagunçou sua vida. Eu lembro que uma vez você virou pra mim e falou bem assim, lê a sua redação. Lê a sua redação. O corretor vai gostar de ler a sua redação? Você acha que ele vai gostar de ler? Aí eu pegava a redação e ia fazer do jeitinho, falando, não é possível, porque aqui tá a tese, aqui tá a problemática, o desenvolvimento tá aqui. E ó, na conclusão eu botei tudo também. Você ficava dando check na redação. Assim, mas é muito mas isso. Mas é assim que você aprende. E por isso é importante dar correção. Dá check. Esse dá check é você sendo corretor. Isso, porque o corretor ele vai pegar a sua redação e dá check. Isso. Entendeu? Ele tem uma tabela. Isso. O Enem tenta, todo ano o INEP e o Ministério da Educação tenta tornar a correção mais objetiva possível. Só que redação não é matemática, entendeu? Não é 2 mais 2 deu 4, certo? Não deu 4, é errado. Não é matemática. Redação tem um grau de subjetividade do avaliador. O avaliador pode ler tua redação e ir com sua cara. E as pessoas não têm consciência disso, entende? Quando você monta uma redação agradável para ele ler, véi, é um cara estudado, o cara fez uma faculdade, depois Dá ele... pra passar a perna. Depois, não, ele não é otário, ele percebe que você é uma pessoa que sentou ali com uma redação coringa, tentando encaixar ela de qualquer jeito. Ele já olha e fala, pô, aluno preguiçoso, ele já não gosta de você. E lembrando que ele não corrige só sua, né? Pronto. É importante lembrar disso também. E 40 pontos que ele te dê ou tire de você porque foi com tua cara, é a diferença do 880 para 920. E 880 para 920 é o aluno que vai e o aluno bota que no fica. preço da universidade. Entende? Então, essa coisa que eu falo sempre em conquistar o coração do avaliador. Eu falo que o coração do avaliador é um coração cabeludo. Pode crer, é peludo, que o bicho é ruim. Ele tá ali, meu amigo. É uma prova, tem 8 milhões de inscritos, 5 milhões. Ano passado teve 3 por conta da pandemia, mas é para 200 mil vagas. Então... o avaliador, ele é a porta, ele tá ali para passar a foice na galera. Exatamente. Se você joga de um jeito que agrade ele, a tendência, velho, é que a nota venha maior. Então, por isso que eu batia muito nisso, a rigidez da estrutura, pode crer? Você falava, deixa fácil para ele, deixa ele achar fácil. Isso, deixa pronto. ele achar fácil na sua redação das coisas. Quando eu falo assim, velho, eu ensino redação passo a passo, da primeira linha à 30ª, pode crer? Uma depois da outra. Primeiro tu faz isso, depois você faz aquilo. Aí o aluno me entrega a redação, tá invertido. Funciona? Funciona. Só que eu falo, ó, você faz a merda na ordem que eu passo pra vocês. Porque facilita a vida do avaliador. Eu lembro de uma vez que você falou bem assim, isso é muito importante, ó. Você pode, na competência, pedir um conhecimento sociocultural. Você pode colocar 1, mas você pode colocar 5 também no seu texto. Porque ele vai falar, rapaz, ela usou várias coisas aqui na redação dela. Eu acho que isso conta muito pra minha redação. Pronto. E colocar 5 é uma habilidade que nem todo mundo tem, não por não ter 5 repertórios. Mas você colocar 5 repertórios na sua redação e não transformar essa redação, que são 30 linhas, em uma redação só de repertório, é muito difícil, entende? Exatamente. Aí eu levava o texto nota 1000 para vocês, falava quantos repertórios tem aqui? Não, tem? Eu limpei repertório da minha redação. Só tinha repertório. Eu ia falar, não, eu vou botar aqui porque ele vai ver que eu conheço. Essa aqui pelo menos não é burra. Pronto, só que aí eu lembro que eu levava uma redação que é a que eu mais gostava de levar especificamente para essa aula. De quantidade de repertório. Que eu falava, olha, uma redação coringa vai ser de 3 a 6, 4, 5, 6 repertórios. Olha essa aqui com 6. E aí a menina, ela era de uma aluna que tirou 1000 na redação do Enem. Ela usava repertórios que ela conseguia fazer um repertório com 2 palavras. Sim. Era a redação de lei seca, eu me recordo. E ela falava assim, ó. O brasileiro tem que abandonar o seu caráter macunaíma. Véi, quando ela fala caráter macunaíma, ela fez uma referência à obra sem precisar parar para falar que é uma obra do ano tal, do autor tal, que fala disso. Não, ela só falou caráter macunaíma. O avaliador é estudado, porra. Ele conhece macunaíma. Ele bate o olho, abandonar o caráter macunaíma. Caralho, um repertório em 2 palavras. 3 palavras, doideira. Eu levava minha redação e aí sempre gostei de repertório por gostar da área, né? Tipo, de humanas, etc. Aí, só que aí também não dá pra você inchar de repertório e fazer uma confusão no seu texto.
só tem repertório. Aí você falava, véi, eu sei, porque eu sou seu professor, eu sei o que você quer falar. O corretor, ele não vai entender que a sua opinião tá aqui se você não organizar seu texto. E aí é o que a gente... Eu vi uma entrevista do Paulo Mose falando disso, quando ele fez o vestibular da PUC dele. E ele falando que a redação é uma técnica. Você vai aprender a fazer a redação. Sim. Do jeito que o Enem pede, do jeito que a redação pede, do jeito que o vestibular pede. Sim. Você vai aprender a fazer ele passo a passo. Quando você pega, que é só você botar primeiro o repertório, depois a problematização, depois a tese, aquilo vai fazendo uma lógica que você vai botar em qualquer tema. E aí também tem o conhecimento dos eixos temáticos, né, etc. Total. Fica natural, ficar replicando essas coisas. É isso, buscar essa naturalidade. Fazer redação tem que ser escovar dente, sentar pra almoçar. Você faz todo dia, não precisa estar esforçando, entende? Sim. E dá pra chegar nesse grau. Dá pra chegar, porque senão não ia ser. Eu sou um exemplo que utilizava exatamente isso, sabe? Sim. Exatamente essa sequência, exatamente esse modelo, a organização. Mas aí é o que a gente fala também, né? Tem que sentar e estudar. Sim. Tem que sentar então, orientação adequada, velho. Tem que ter. Isso faz. Ou você tem muita clareza sozinho, porque fuça na internet e é um perigo, porque a internet tem tudo lá. Tem tudo lá. Se você souber português, que você souber inglês, tem 30 vezes mais tudo lá, entendeu? Exatamente. Que essa é uma estatística real. Tem 30 vezes em inglês o conteúdo que tem em português. Então é tudo lá. O aluno que fala, não, eu vou na internet que tem lá. Ele, via de regra, é o aluno que vai, ele samba, ele patina, ele não tem segurança. Às vezes ele tá super pronto, aprendeu mesmo, mas ele sai... Nossa, quando ele sai de casa no dia do Enem, no trajeto até lá, tá aquele buraco na barriga, aquele frio, falando, será? Não fiz cursinho, não fiz nada, não estudei, nenhum professor me orientou, só com vídeo do YouTube. Vai dar? Pode crer? Pode dar, mas é um risco a se correr. E a importância também que eu acho, e eu sou um exemplo, porque eu não vou falar o nome, né, mas eu assinei um cursinho no meu segundo ano. No meu segundo ano eu tinha um cursinho de Enem mesmo. Sim. E aí, a importância de você ter a orientação individualizada, sabe? Assim, tipo, pra você, o professor chegar pra você e falar, olha, Luísa, você escreve de tal e tal jeito, e o seu problema tá exatamente nisso aqui. Eu lembro que eu fiz uma redação, acho que foi pra você que eu entreguei, você foi pra outro professor, mas acho que foi pra você. E aí eu tirei 980 Provavelmente sou eu, se eu no curso, né? Aí eu peguei e falei assim, bora! Tirei 980, ele falou, 980? E foi. Não, isso aqui 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 não. Eu gosto, eu não gosto de ver aluno sorrindo, não, aluno tem que andar deprimido, desesperado. Teve uma no simulado, que eu fiz a redação e falei, caramba, essa redação aqui, se tivesse no Enem, ele me deu 880. Eu falei, por que você me deu 880 nessa redação? E assim, é o que a gente fala, né? Você precisa ter o conhecimento. Quando você chega no nível bom... engraçado demais. Quando você chega no nível bom de redação, você sabe o que dá certo e o que não dá. Você sabe o que dá certo. Você virou o corretor, você virou o corretor. Redação exatamente. Pra Enem é te treinar pra ser corretor. É engraçado que tinha aluno e alunas, principalmente, que chorava por causa das notas que eu dava na redação. Eu chorava pelo de todo mundo. Que a minha... Acho que foi a que mais chorei na história do colégio. Eu acredito. Porque eu chorava. A menina, ela fazia a redação linda, maravilhosa, empolgada, me entregava, voltavam 880. Nossa, abriu o berreiro na sala. Aí eu começava a botar um emojizinho com um sorrisinho e escrevia, não chora. Pode crer. E entregava. Outra coisa que acontece é quem usa plataforma de correção, às vezes chega uns 1000, tá ligado? E o aluno já chega soltando foguete, já tirei 1000. E eu sabia que não era 1000. Antes de olhar pra redação, eu falo, ó, tirou não, tá? Eu vou olhar e vou apontar um monte de defeito. Não empolga, não acha que você tá pronto, redondo, que você é a lenda, porque não é assim. 1000 é perfeição, pô. Eu vou olhar e vou achar um problema. O corretor da plataforma lá, ele ganha por correção, entende? É igual o corretor do Enem. Ele passa numa velocidade, só que tem uma diferença. Na plataforma, tu tá pagando a plataforma pra ele corrigir pra você. Você é cliente dele. Se ele passar correndo pra sua redação e quiser te dar uma nota preguiçosa, ele dá acima. O corretor do Enem, não. Ele vai te dar mais. Ele dá abaixo e você que recorra se achar mesmo que sua nota não foi aquela, porque acontece. Tem muita gente que entra com recurso, né? Mas é interessante que o Enem ele tem aquele sistema que são 2 corretores, né? Para redação, 2 corretores. E não pode dar 100 pontos de diferença na nota de um para o outro. Se der, chama um terceiro corretor. Então, mesmo que o corretor passe correndo para sua prova, que ele faça uma correção inadequada, são 5.000 corretores.
Para 3 errar. Errar. As notas vão estar muito próximas. Então, você vai ter uma nota que é bem condizente com o texto que você fez. Entendeu? E aí, o que eu tô falando, tipo, você sabe, quando você tá no nível, tipo assim, por exemplo, né? Você chega e você já tem a inteligência de olhar pra sua redação como se fosse um corretor. Sim. Você sabe que tá errado. Sim. Você sabe. Você sabe o que você não vai botar na redação, você sabe que vai estar errado. Eu sabia que eu ia perder ponto em norma culta. Eu sabia que eu ia perder, eu sabia que você ia perder ponto em norma culta. Eu sabia. Porque eu estudei, mas eu tinha dificuldade. E quando você tá lá estudando por conta do nervosismo, o tempo que eu gastei, etc., eu sabia que eu ia perder ponto na norma culta. Graças a Deus, foi só 40 só pontos. 40, e fechou o resto todo. Por isso a importância de fechar. Tipo assim, tudo bem você não ser bom em tudo, mas seja na maioria. Seja na maioria pra você perder os 40 pontos e ficar ok pra você, total. sabe? Ô Lu, fantástico você tocar nesse assunto, porque lá no treinamento gravado, o treinamento Reis da Redação, eu começo o curso, eu falo disso. Eu falo, olha, norma culta é a única competência que eu te autorizo perder ponto. Pode crer? São 5 competências, cada uma vale 200 pontos. Norma culta, tu pode perder 20, 40 pontos, porque aí você vai ficar com 960, 980 na redação. As outras competências, eu garanto que se você seguir minha orientação, você vai fechar. E eu sabia que você era o tipo de aluna que ia perder na norma culta. Porque norma culta é difícil mesmo. Não tem jeito de não vacilar numa vírgulazinha, num trenzinho. Mas eu faço trabalho na faculdade, eu sei que vai ter coisa errada lá. Isso, não tem jeito, não tem jeito. Eu desafio professor de português escrever, fazer o Enem e não perder ponto em norma culta. Entendeu? Eu desafio. Então é muito difícil. Aí o que eu oriento? Eu falo, vai, norma culta, o que vai melhorar a tua vida é leitura. Se você for uma pessoa que lê bastante, você vai escrever melhor, você vai acertar mais na hora de desenvolver o texto. O que me ajudou muito também, muito mesmo em norma culta, foi as orientações. Tipo, a correção, sabe? Eu corrigi a minha redação. Porque eu não errava de novo. Tipo, eu não ia errar de novo. Você reescrever. Reescrever. A reescrita, fundamental. Reescrever. Tipo, você ir lá colocar, né? Tipo, eu lembro que a gente sentava, você corrigia a minha redação. Sim. Você falava, olha, você errou tal e tal coisa. E eu não ia... Se você tá vendo que você errou, você não vai repetir o que você errou na outra redação. Essa é a beleza de estar pertinho não tem do aluno. Lógica. Esse é o benefício de ter, sabe? O professor, assim... Porque é o que eu tava falando, você não vai conseguir tirar dúvida com o professor que tá distante de você. Sim. Sabe? E é muito difícil isso. E pra mim foi assim, pra norma culta, ainda bem que eu só perdi 40 pontos, eu tenho certeza que foi por causa disso, foi por causa de corrigir, sabe? Eu falava o seguinte, você precisa fazer a redação, ela precisa passar por uma correção e você precisa reescrevê-la por conta disso aí. Porque quando você reescreve, você treinou eliminar aquele problema que causou e você fica com a melhor versão daquela redação. Por quê? Você tem que empilhar essas melhores versões, enfiar na tua gaveta. E na véspera do Enem, uma por dia que você lê, nos últimos 15 dias, 30 dias, lê uma, lê duas, sabe? Você gasta 5 minutos para ler, afinal foi você que escreveu. Mas você lê a melhor versão dela e vai para a tua redação do Enem. Pra você não errar, não. Porque imagina a experiência que é de quem já passou, igual você, que fez uma redação sobre saúde mental no ano que você fez o Enem. Você fez uma redação sobre saúde mental. Você sentou lá para fazer sua prova e viu um tema que eu trabalhei em sala de aula, que eu trabalhei com você, velho. Isso é um... E sem contar tira pressão demais, pô. Isso que eu ia falar. É uma alegria. Dá confiança. Você abrir sua prova lá. Ai, delícia, já fiz. Porque você olhar li essa semana. Caralho, que tema é esse? É muito complicado. O último tema agora, que foi a questão do registro civil e acesso à cidadania. Cidadania é a primeira aula do ano. Eu sei. É a primeira... Você tava lá. É a primeira aula do ano. Eu falo, gente, minhas 2 primeiras aulas. E aí eu falo sempre nas redes, só que o problema é que a gente fala nas redes e as pessoas não percebem a importância do que a gente tá falando, Lu. Eu faço um post, às vezes eu falo, véi, esse post aqui é diamante. Eu tô dando não tem curtida, tá ligado? A galera caga. Aí às vezes eu faço um post nada a ver, uma coisa superficial e vira muito mais. E aí eu fico pensando, pô, o aluno, ele não tem consciência do que é importante, entende? E eu perdi o que eu tava falando. Não, eu ia falar com você aqui, rapidão. Vale. Enquanto eu tento lembrar o que eu tava falando. Redação nota 1000, né? Eu sou bom nisso. Eu lembro de uma aula que você estava falando que bem assim, véi, você só não pode copiar o que tá no texto motivacional. Você só não pode copiar de lá.
da redação nota 1000, você pode confiar. Isso. Vai ler, velho. Qual a dificuldade de você ler 4 parágrafos no dia? Você passou a tarde estudando. Senta, antes de dormir, eu pegava e ia lá de uma redaçãozinha. Esse exercício é vai lá e lê a redação. Um dos mais ignorados que tem, e eu sempre aviso. Já lembrei o que eu tava falando, era de cidadania e as duas aulas. Mas eu sempre falo desse exercício aí, de ler redações nota 1000. Véi, a leitura melhora a sua escrita, ponto. Sim. Por que não ler textos que pegaram e tiraram 1000 na ponta, que é o que tu tem que pegar Machado de Assis. Não, caralho, vai ler as redações. Machado de Assis e ler. Mano, todo ano aí tem de 40 a 70 redações nota 1000. Pega todos os anos passados, o que foi pra internet. Sim. Tem PDF com todas lá, organizadinhas. Lê uma de vez em quando, uma por dia, etc. Velho, o efeito disso é fantástico. Que você pega, por exemplo, né? Já tiveram temas de cidadania, né? No Enem. Já tiveram outros temas de cidadania. Sim, totalmente. Então, por que você vai ficar lá tendo trabalho de achar um conhecimento se tá na redação? E a pessoa tirou 1000. A pessoa tirou 1000, tá ligado? Você sabe como usar. Ela te deu falando, ó, eu fiz de tal e tal jeito. Eu chamo de engenharia reversa. Já que você tá se treinando para ser um corretor, olha pra redação nota 1000 com esse olhar de corretor. Pô, ela posicionou aqui entendeu o problema? Ela posicionou aqui. Velho, é um quebra-cabeça, você vai montando. Se você fizer, acontece. Eu lembro que você botava a redação nota 1000 e falava que não tá 1000 não, porque ela errou isso e isso. Da audácia da pessoa de querer falar que a pessoa não tinha que tirar 1000. Corrigindo a redação nota 1000 de quem tirou 1000, né? Esse é o patamar que eu quero de aluno, pô. Aí, essa é a facilidade. Tipo, a pessoa tirou 1000, véi. Ela tirou 1000, é só você ir lá e pegar e usar do seu jeito na sua redação. Se ela tirou 1000, deu certo. Eu tava falando que o tema desse ano foi a questão do registro civil e acesso à cidadania. E que cidadania é a primeira aula que eu dou no ano. E a segunda aula que eu dou no ano é a aula de desigualdade social. Sim. Hoje, pro conteúdo gravado, eu começo diferente. Eu começo da estrutura, etc. E chego lá nesse momento, nesse ponto que eu falo de desigualdade e cidadania. Mas aí pega lá um tema igual esse, registro civil e acesso à cidadania. Véi, caguei pro registro civil. Se você sabe o que é cidadania, se você sabe que é direito político, são as liberdades, né? Acesso a direitos civis, elemento civil, elemento político, elemento social, cidadania é só isso. E tudo que acontece é para você acessar esses elementos, então você ter direito às suas liberdades. E aí sai daí, só de falar de liberdade, sai um monte de tema. Liberdade de expressão, censura, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento e crença, já foi tema, intolerância religiosa. Direito à personalidade, tipo, tem várias coisas que dá pra você tudo colocar. No mesmo balde, pô. Entendeu? Você estuda um assunto só, entende falar de cidadania, e aí você faz um caralhaço de tema de cidadania. E aí o legal é falar que, tipo assim, você estuda o tema de cidadania, você não vai usar a citação de cidadania só em cidadania. Você vai usar ela em saúde, você vai usar ela em educação, você vai usar de saúde. Eu lembro, nessa redação que eu tirei 900, né, eu citei Egito Antigo, o estudo da saúde no Egito Antigo. E aí citei Constituição Federal, citei essas coisas, tá ligado? É o que a gente fala, se você estuda por eixo temático, você vai saber o que falar, velho. Você vai saber o que falar. Agora, se você pegar lá, ó, Kant disse isso, Foucault disse isso, ficar decorando as frases. Disse isso, Nelson Mandela, você não vai lembrar de Nelson Mandela na redação. Você tem que fazer 90 questões, velho. Ó, tem uma coisa que eu já falei em sala, vamos ver se você lembra, que aluno é tudo filha da puta. Não sei se nesse dia você tava desenhando ou prestando atenção, apesar que você não era feito ao desenho. Eu falava o seguinte, toda citação que você pode levar, ou todo repertório que você pode aprender, ele tem texto, contexto e pretexto. O que é o texto? É a fala do cara, beleza? A fala de Kant. Então a fala de Mandela, a educação salva uma nação, pode crer, a fala é essa. Esse é o texto, é aquela frase que você vai decorar, sei lá, mas é o texto. Agora, e o pretexto e o contexto? O pretexto é qual é o motivo para Mandela ter falado isso, pode crer? Aí quando você vai conhecer quem foi Mandela, o que rolou, por que ele soltou essa frase naquele momento da história do país dele, onde ele foi um grande estadista, agora esse conhecimento é seu. Se você tentar só decorar a frase do cara, você está procurando sarna para se coçar, que a chance daquilo dar errado é muito grande. Então você entendeu o texto, que é a frase, e o pretexto, o motivo dele falar, e o contexto. Foi em que momento? O que estava acontecendo? Quando você observa tudo isso ao redor do repertório, é seu. Entendeu? É seu. Eu falo assim, é muito mais fácil você usar também. Pronto. É muito mais fácil quando você entende.
do que quando você tem a frase Isso, e vai ficar na memória, pô. Se você conhece o cara, quem foi esse fila da puta? O que ele fez? Até chegar na frase dele, a chance de você lembrar isso na sua redação do Enem é inúmeras vezes maior. E aí é importante falar que, tipo assim, a contextualização, eu lembro que você falava muito ali, né? O conhecimento sociocultural, ele não tá ali pra ser o enfeite na sua redação, ele tá embasando a sua opinião. Total. Então, use da forma correta, que era o que eu falava. Eu queria botar eu queria colocar tanto de conhecimento. Tipo, eu sei um tanto de coisa que eu sei. E aí você eu conheço história, literatura, exatamente, filosofia. Aí você vai botar lá e fica tudo mal. Não, o conhecimento ele tá lá pra embasar a sua opinião, entendeu? Sim, então, total. se você usa do jeito certo, é o que você falou. O cara vai gostar de ler, velho. Você vai olhar pra sua redação e falar, pô, na moral, tá massa pra ler. Ele mostrou a opinião dele, mostrou na história um momento que corrobora, que reafirma aquilo ali. A lógica é essa. Repertório, a palavra que eu gosto de usar é harmonizar. O repertório tem que harmonizar com aquilo que você está falando no momento que o repertório vai entrar. Então hoje o que eu estou passando para os alunos, que foi uma clareza que eu tive um estalo, que eu acho que eu não tinha ainda na sua turma, Lu, que o Tá mais fácil para eles do que tava para mim na época. Então se eu tirei 1960... a cada ano fica mais fácil. 7 anos de sala de aula, velho. Quando eu olho cada ano, eu pego uma parada nova que eu falo, se eu for por aqui, o aluno vai aprender mais rapidamente. Então o repertório hoje, eu faço para o aluno o seguinte, olha, quando você estiver falando alguma coisa na sua redação e tiver que botar um repertório porque está na estrutura que eu te obrigo a fazer, você se pergunte, esse repertório está vindo para concordar com o que eu estou falando ou para discordar do que eu estou falando? Porque o repertório só aparece na sua redação com essas possibilidades. Então o repertório concorda. Então olha só, está acontecendo isso e isso na sociedade e é preciso seguir por esse caminho. Nesse sentido, olha o repertório entrando. Nesse sentido, inclusive, na história lá, no país tal, aconteceu tal coisa. Então, ó, o repertório concordou, entendeu? Eu lembro que na minha redação, né, que eu utilizei para o Enem, eu citei, era saúde, e aí eu coloquei, tipo, a demora de estudar a psicologia, né, em comparação à saúde do corpo físico mesmo. E aí você utiliza, aí ó, você volta o pai da psicanálise, eu utilizei e coloquei o Egito Antigo. Então a pessoa vai olhar e falar, pô, realmente que ela tá falando demorou pra caralho, Então, tipo, é o que você fala. Eu lembro muito que você falava assim, você vê como é técnico, né? Eu sempre tinha... Eu começava o desenvolvimento primeiramente e depois segundamente. Você falou, pelo amor de Deus. Para com essa merda. Para com isso, velho. Bora dar uma pensada melhor. Então, tipo, tem umas coisas que você vai pegando que vai te facilitando na redação. É uma palavra que eu olho, essa aqui você não usa mais nunca. Pode ver. Não use não. A priori e posteriori, você não tem, sabe? Você fala, pô, velho, muda aí, faz de outro jeito, tá ligado? Não, acha outros conectivos e tal, é isso. Aí mas catando. muito, a redação ela é muito disso, assim, tipo, depois que você pega, que você entende que você começa com conhecimento sociocultural, que você problematiza, que você coloca a tese, isso vai... Aí você só vai aprimorar. É importante você pegar isso, porque depois pra você aprimorar é um tempo maior pra você chegar numa nota boa, né? Pra o corretor olhar e falar, pô, massa. Sim. Mas é muito, tipo, essa questão de ir pegando os detalhes. Ô Lu, fora a norma culta, você tinha outra dificuldade na redação? Uma coisa que você sentia assim que te puxava mais? Não, eu era muito... Eu me dava bem, assim, né? Nessas questões de conhecimento e tal. Mas eu não entendia como que eu ia resolver um problema do Brasil em um parágrafo. Tipo, tá ligado? Pô, resolve aí pra gente. Se nada faz resolver, resolve vocês, tá ligado? Faz aí, pô. Se fosse pra aluno de ensino médio resolver, já tava resolvido. Não, eu falei assim, é sério que eles querem que eu fale de saúde mental, que eles me botam 180 questões pra fazer, uma redação e fala, entra na universidade, tá ligado? Tipo, entra aí, pô, saúde mental tá boa. Nem eu tô tendo. Como é que eu vou falar pra vocês? Ainda resolve você, se eu souber resolver, eu te resolvo da minha. Resolve você, otário. Mas eu lembro que você falava pra mim, a competência mais fácil de você conseguir pontos. Se você, tipo, não é... Eu era boa em conhecimento sociocultural, etc. É na competência de proposta de intervenção. Que doideira. É só você fazer, véi. Fala quem é que vai fazer, como que vai fazer. E é tipo assim, não precisa ficar mirabolando, tipo, sabe? Falar nome de político, não sei o que, não precisa fazer nada disso, tá ligado? Só chega lá e faz bonitinho. E aí é o que a gente falou da técnica, tá ligado? Eu tinha dificuldade. Aí eu lembro que você me dava muito, Lu, bora dar uma melhoradinha nisso aqui, né? E tal. Aí eu queria fuçar
conhecimento sociocultural na proposta de intervenção. Ele falou, não precisa fazer isso, você fez isso o texto todo, não tá é ligado? lugar. Uhum. E a proposta de intervenção é exatamente isso. Se ele vê que tá tudo ali direitinho, que você disse como, você disse quem, você disse de qual modo, né, por meio do que, você vai tirar dos dentes, né? Tem como. Eu tinha dificuldade em proposta de intervenção mais, assim, do que nas outras. É engraçado, essa é uma dificuldade muito comum, tá? A maioria dos alunos, além de norma culta, eles têm dificuldade na proposta de intervenção. E é isso, eu falo lá, tá gravado lá no treinamento. Eu falo, proposta de intervenção é obrigatório que você feche. É a competência mais fácil de fechar. Fazer intervenção não é difícil, só precisa entender como fazer. Uma vez que você aprender, oh meu Deus do céu, você pode fazer uma intervenção cagada. O avaliador é obrigado a te dar seus pontos, porque você cumpriu os requisitos que a intervenção pede, acabou. E aí, realmente, com o treino, né, a pessoa acaba... Não, aí você vai pegando, assim. Eu lembro que, tipo, eu fazia proposta de intervenção, né, e eu lembro que ele falava, se você ligar a sua proposta de intervenção com a sua introdução, fica bem fechadinho. E aí é a parada de você pegar os detalhes. Então, aprende a fazer estrutura, dê um jeito de aprender a fazer a estrutura bonitinho e vai aprimorando, Total. né? E aí isso é importante, porque isso que vai te dar os 40 pontos a mais. Isso que só vai fazer você tirar 980 e não 920. É esses detalhezinhos, entendeu? Sim. E é isso Essa mesmo. Técnica. E aí, velho, é por isso que eu digo assim, pro aluno ir bem na redação do Enem, estrutura bem dominadinha, redondinha, não é difícil, tá ligado? Não é, tranquilo demais. E a bagagem para colocar, e de preferência a bagagem certa, porque é o que a gente já falou, o cara é estudado, o avaliador vai corrigir sua prova. Você pode citar Vingadores dentro de sua redação? Pode. Você pode citar Homem-Aranha? Pode demais, entende? Vai pontuar? Vai, mas lembra que você pode conquistar o coração do cara? Então, se você botar ali um conhecimento que aparentemente você precisou ficar horas sentado para conseguir um conhecimento de história, de literatura, de sociologia, de filosofia, o cara tende a te encarar como um aluno melhor, como alguém mais sério. E no mundo onde o avaliador pode te dar mais ponto porque foi com tua cara, esse caminho é melhor, eu acredito que dá mais resultado. Eu lembro que você falava, tem uma diferença de você citar Vingadores e um filósofo iluminista. Isso. Tem diferença de tem você diferença. citar. Agora tem diferença também de quem cita o filósofo iluminista de um jeito largado na redação horrível, e quem cita os Vingadores bem encaixadinho. Top, é isso. Entendeu? Se o cara pega Vingadores e sabe harmonizar com o que ele tá falando, vai funcionar. Agora se tiver só Vingadores também... isso. Agora... É a variedade de repertórios que eu digo, né? Não tem problema você citar a série da Netflix, mas tenta citar a porra do filósofo também. Conhecendo o filósofo, não decorando a frase, que não é assim. Tem conhecimento que se você estudar isso mais... Constituição. Tá lá, é só citar, velho, tá ligado? Constituição Federal já foi repertório em metade das redações que tiraram 1000 num ano de Enem. Tava logo na introdução, já me perdi logo pra ver. Pois é. Repertório em metade das redações. Então tem muita gente que fala, esse repertório é muito manjado, mas não tem nenhuma regra contra repertório manjado. Então, Constituição Federal, Declaração de Direitos Humanos, esse tipo de coisa. Revolução Industrial, meu Deus, Revolução Industrial é aqueles coringão mesmo, serve pra quase tudo. Globalização. Então vale, vale, tem coisa que vale e mostra que você estudou. É melhor pra sua redação. Sim. Lu, parabéns pelo seu 960. Obrigada. Eu espero que você se divirta muito na cidade que você tá indo. Vai agora esse mês, não é isso? Vou em março. Show. Eu espero que você se divirta muito e que você encontre o que você pensava em encontrar, que é o rolê com seus primos, que eu tô ligado, que é comer água. Já entrei na faculdade, dane-se. Não, leva o curso a sério. É interessante ressaltar uma coisa. Tem muito aluno que vai pro Enem e sai a nota do Enem e ele pensa assim, o SISU vai abrir daqui 3, 4 dias, eu vou colocar minha nota lá e se não tiver dando para passar no curso que eu quero, eu vou para outro. Véi, não é legal ser medíocre na vida. E medíocre é o médio, né? É a pessoa média. Ainda mais que os mercados estão cada vez... Se você quer seguir uma carreira que você vai passar pela faculdade para trabalhar, os mercados estão cada vez mais esgotados, mais competitivos. Ser medíocre não é legal. Você não vai ser bom se você for fazer uma coisa que não era o que você queria. Lu, se você não tivesse lá no SISU rolando, sua nota não tivesse dando para entrar em direito na faculdade que você queria, você iria para direito em outra faculdade e talvez desse tudo certo na sua vida, talvez você amasse aquela outra faculdade, aquela outra cidade. Mas se você tirasse direito
para fazer um curso que não é o que você tinha se programado fazer, o que eu mais vejo acontecer é o aluno largar. É o aluno passar 1 ano, 2 anos. Eu já vi gente largar curso. Isso você perde tempo. Eu já vi gente largar um curso de história no 9º período. Entende? No 9º, no 7º, sei lá, não sei se é 4 ou 5 anos. Mas no penúltimo período, a pessoa sair do curso, entende? Por quê? Porque estava empurrando com a barriga, que entrou numa coisa que não gostava. Então, parabéns para você que entrou no negócio que adora. E espero que você encontre tudo aquilo mesmo. Por quê? Porque a gente, às vezes, acontece de desencantar. Né? A gente não era o que a gente imaginava, a profissão não era aquilo. E a vida não tem roteiro, não. O que tem roteiro é redação. Redação tem mesmo. O que tem estrutura física é redação. A vida não tem roteiro, não. Então, vai viver na faculdade e vai testando. É sempre tempo de recomeço de ir até o final, no que você decidiu. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui, foi incrível, tá? E tamo together. Até outros momentos. Valeu. Isso, obrigada. Tchau, meu povo. Até o próximo.